Olá, senhoras e senhores, tudo bom? Diretamente aqui dos estúdios da Smart 3, mais uma edição do seu Smart News, o seu programa de digital, tecnologia, inovação, aqui pela TV Cidade, Canal 9 de Teresópolis. Nossa edição de hoje será especial com um assunto que é muito importante e tem preocupado a nossa sociedade. Vamos falar sobre a violência doméstica, mas mais especificamente sobre a violência doméstica na internet. E, para tanto, vamos receber uma das maiores especialistas no Brasil sobre esse tema, violência doméstica, a doutora Marcela Santana Lobo, que ela é magistrada do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Marcela, muito bem, seja muito bem-vinda e obrigado por participar aqui com a gente do programa. Muito obrigada, bom dia, né? Boa tarde ou boa noite a todos e todas. Muito obrigada, Walter, por nos receber ou por me receber hoje, né? Uma alegria poder estar aqui com você, poder conversar sobre esse tema que certamente é um tema que se faz muito presente, é um tema que nos preocupa e deve nos preocupar enquanto sociedade, e é um momento bastante interessante para reflexão, né? Nós tivemos aí o 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, nós temos o mês de março que é dedicado a esse momento, né, de proteção, de preservação, e de discussão sobre os direitos das mulheres, então certamente a violência doméstica, especialmente, né, a violência doméstica praticada contra as mulheres, nesse momento é algo que nos cabe, né, discutir, conversar e entender um pouquinho sobre esse fenômeno. Muito obrigado. Marcela, a gente vê que a violência doméstica ela não surgiu agora, já é um fenômeno aí muito antigo no Brasil, especialmente num país tão marcado por esse machismo estrutural que está tão arraigado na nossa sociedade. E com a internet a gente percebe que esse machismo ele acabou migrando para esse mundo digital. Você consegue ver uma diferença entre a violência doméstica que ocorre no mundo físico com essa violência doméstica que ocorre na internet, nas redes sociais, nesse mundo digital? Essa é uma pergunta bastante interessante, Walter. Assim, eu queria até puxar um pequeno gancho sobre isso, né? Quando a gente fala de violência doméstica, a gente de fato fala de um fenômeno que existe há muito tempo, né? A gente fala de algo que é estrutural na nossa sociedade, porque nós pensamos as relações entre pessoas como relações de poder, embora muitas vezes a gente não nomine dessa maneira. E nessa perspectiva, as relações entre homens e mulheres acabam sendo marcadas por esse signo de desigualdade e o signo da violência. Então, as pessoas utilizam a violência como uma forma de subjugar as mulheres. Com o avanço, né, da tecnologia, com o avanço da utilização da internet, com o avanço das redes sociais, a gente vê esse fenômeno, que era um fenômeno que ocorria em relações, vamos dizer assim, presenciais, passar a ocorrer também dentro desses espaços. Então, o espaço virtual ele é um reflexo de como nós nos relacionamos presencialmente. Quando a gente fala de violência doméstica, a gente fala normalmente de um ciclo de violência. A gente fala de algo que se inicia muitas vezes com pequenos atos, né, que às vezes a mulher, a família, a sociedade mesmo tem dificuldade de identificar como violência, então são pequenas discussões, agressões verbais, que vão evoluindo para ameaças, culminando, né, na morte, que é o ápice da violência praticada contra a mulher. E aqui eu faço esse registro, né? Nós temos um dos países que mais matam mulheres em situações de feminicídio. E o feminicídio aqui é aquela violência praticada contra a mulher dentro de uma relação íntima de afeto, uma relação familiar, mas também praticada contra a mulher por ser mulher. E aí, né, resgatando a sua pergunta sobre a prática das violências contra a mulher dentro desse ambiente virtual, dentro das redes sociais, eu enxergo as redes sociais como mais um instrumento para a subjugação e para a prática da violência contra a mulher. Então, se antes, quando você tinha o desfazimento de uma relação, a mulher passava a viver em outro estado e aquele homem perdia o contato com aquela mulher, imaginando aqui uma relação íntima de afeto, um casamento, uma união estável, um namoro, hoje ele pode voltar a praticar ou insistir na prática da violência através das redes sociais. Então, ele utiliza o WhatsApp como um instrumento para a prática da violência, ele utiliza o Facebook, ele utiliza o Instagram para a prática da violência contra a mulher. Não apenas como ameaça, mas também sobre outros aspectos da violência, como a utilização de postagens que exibem, né, imagens íntimas daquela mulher dentro desses ambientes, como uma forma de humilhá-la, como uma forma de violentá-la. Então, é muito importante que a gente comece a refletir sobre maneiras de disciplinar
né, de, inclusive, estabelecer quais são os mecanismos probatórios que nós temos à nossa disposição para proteger essa mulher e fazer com que esses ambientes sejam minimamente seguros para que as mulheres possam, né, utilizá-los também. Então, essa discussão sobre, né, a presença feminina, a presença masculina, sobre o exercício dessas relações de poder dentro desses ambientes virtuais, ela é tão importante, ela é tão válida e ela é tão preocupante quanto é, né, o exercício dessas relações de poder dentro dessas relações presenciais, né, dentro dessa prática. É claro, né, que a gente pode imaginar que atingir esse objetivo da violência máxima, do feminicídio, através de uma violência praticada por uma rede social, pela internet, pode ser um objetivo mais difícil, mas ele também não é impossível. É uma forma também de você estabelecer relações com aquela mulher para que ela possa, de tal forma, né, se implicar no contexto de agressão psicológica em que ela possa se autoagredir. Então, é muito importante que a gente também, né, consiga enxergar a gravidade dessa violência praticada por meio das redes sociais e os reflexos que ela pode ter na vida daquela mulher, daquela menina que é vítima daquela violência. Sensacional, Marcelo, uma verdadeira aula, incrível. Então, Marcelo, a gente poderia então pensar, talvez em fazer algumas diferenças entre a violência doméstica tradicional e a violência doméstica online. E você pontuou muito bem, talvez a primeira, a possibilidade de se alcançar a vítima de qualquer lugar do mundo, de qualquer horário. Afinal de contas, Sim, nós temos aí uma tecnologia que permite essa ubiquidade. O segundo aqui seria talvez o efeito dessa violência, porque quando a gente fala especialmente de uma violência psicológica, uma violência que traga, que esteja no contexto de um crime contra a honra, você vai ter a possibilidade de muito mais pessoas terem acesso a esse ato de violência, porque quando é postado numa rede social ou de repente num sim. grupo de mensageria de um programa de comunicação, muita gente pode ver. E isso aumenta o sofrimento da mulher, que ela vai ser muito mais atingida, ofendida, humilhada. E eu penso também, talvez uma terceira diferença, talvez seja do resultado dessa conduta de violência. Porque, por exemplo, quando é praticado numa rede social, e você deu um exemplo que eu achei excelente, que é o exemplo envolvendo a exposição íntima, né, o que a gente costuma chamar grosseiramente de pornografia de vingança, porque não é nem vingança e Sim. pornografia, né? Porque quando se fala pornografia de vingança, você está dizendo que a mulher fez alguma coisa e que deu margem para ser Uhum. vingada. Nada a ver. Então, o que acontece? Quando você fala nesse contexto de exposição íntima, é um conteúdo que, uma vez exposto na internet, é praticamente impossível de se retirar. Então, portanto, é um Sim. ato danoso que ele é praticamente impossível de ser desfeito. E o judiciário acaba tendo dificuldade nesse sentido. O que você acha dessa ponderação? Eu acho que você trouxe pontos bastante importantes. Eu queria começar até com uma primeira reflexão. Quando a gente coloca que você pode praticar a violência de qualquer espaço, isso é verdade. Você pode praticar essa violência através da internet, utilizando-se de redes sociais, de qualquer lugar no mundo, em qualquer horário. E isso é um complicador muito extremo, porque além de você ter dificuldades probatórias, né, você pode ter ali, né, prints de internet, isso é, vamos dizer, prints, né, daquelas comunicações realizadas. Isso vamos dizer assim, o menos problemático. Você vai ter dificuldade de acionar, né, todo esse aparato jurídico à disposição para fazer a punição do agressor. Então, se esse agressor está em outro país, ele de repente, sei lá, está na Sibéria, né, em outro local completamente diferente, é muito difícil você alcançar aquele agressor e fazer cessar aquela violência. Embora a gente tenha mecanismos, inclusive instituídos na Lei Maria da Penha, que são pensados para a cessação dessa violência, é muito difícil até, né, talvez por ser um fenômeno muito novo, para que a gente ainda precisa de um certo amadurecimento no Poder Judiciário, pensar quais são esses mecanismos de enfrentamento. Então, eu faço esse primeiro destaque. Eu acho que é muito importante a gente entender a gravidade dessa violência praticada contra a mulher dentro desses espaços, porque a gente tem dificuldade de alcançá-la enquanto Poder Judiciário. Então, você vai precisar mover todo um aparato no seu país e naquele país onde está o ofensor, para que nós possamos ali estabelecer mecanismos de proteção. E aí, né, utilizei esse exemplo da Sibéria, na Rússia, porque recentemente, inclusive, há notícias publicadas na internet da revogação de normas que fazem a proteção dessas mulheres dentro do ambiente doméstico. Então, imagine a repercussão de você praticar uma violência em um país
onde não hajam normas de proteção tão avançadas quanto a Lei Maria da Penha, ou tão avançadas, ou mesmo minimamente, né, estabelecendo ali mecanismos de proteção, porque a gente sabe que as mulheres não estão adequadamente protegidas em todos os países, e como você vai efetivar, né, essa proteção dentro desse espaço, como você vai alcançar aquele agressor, como você vai reprimir essa conduta. Eu acho muito importante também que a gente faça esse destaque, como você fez, em relação às nomenclaturas que nós utilizamos, né? A gente sabe que isso, né, é popularmente chamado, né, o exemplo que eu dei, como pornografia de vingança, mas de fato não há nenhum sentido em pensar em vingança ou pensar, né, no contexto de pornografia, de fotos ou vídeos que foram produzidos dentro de uma relação íntima de afeto em que aquela mulher confiava naquela pessoa. Então as relações elas são marcadas, né, por nessa confiança que nós temos em alguém que está ao nosso lado e na expectativa de que aquela pessoa respeite aquela relação mesmo ao final dela, né, o que infelizmente não acontece em muitos casos. Então, é por isso que é sempre importante a gente resgatar essa necessidade de ter esse olhar respeitoso em relação àquela mulher que é a vítima, que é a pessoa que está tendo, né, a sua subjetividade violada, para que nós possamos ali estabelecer mecanismos que possam ajudá-la a superar aquele momento e reprimir condutas que são, né, costumeiramente praticadas, que são muitas vezes até exaltadas dentro desses ambientes, né? E aí, pensando até nesse contexto de exaltação dessas condutas, a gente sabe também que tem um crescimento de movimentos conservadores, né, movimentos que são partidários, né, de condutas agressivas contra a mulher, movimentos que trazem ali, né, como bandeira a redução de direitos, que são direitos instituídos em favor das mulheres, e a repercussão disso certamente são retrocessos, né. Existe, né, um consenso dentro dos movimentos de proteção aos direitos das mulheres que é necessária uma vigilância, que esses direitos são muito frágeis. E quando a gente pensa historicamente, a gente percebe, né, que a instituição de direitos mínimos, como, por exemplo, portar no cartão de crédito, é algo extremamente recente, né? O cartão de crédito, por exemplo, a mulher só pôde tê-lo sem autorização de marido ou do pai, né, na década de 70. Então, para a gente entender, né, como uma coisa simples, que hoje faz parte do nosso cotidiano, não era tão simples, né, ou não era tão fácil, ou não era, né, tão comum quando a gente pensa nas nossas mães, né? Não precisa nem voltar em gerações tão antigas, basta a gente pensar ali em nossas mães ou nossas avós, se a gente tiver ali uma audiência mais jovem, talvez esteja ali já pensando, né, em termos de avós, né, que não tinham acesso a esses mecanismos de proteção. Eu acho que é muito interessante a gente pensar na necessidade do Poder Judiciário de se aparelhar, né, de construir uma cultura, de construir um conhecimento também voltado à instituição dessas relações dentro desses espaços que são espaços virtuais, né. Hoje as nossas comunicações, as nossas relações sociais, as nossas relações familiares, elas se dão muito intensamente dentro desses espaços. E como eu disse, né, como também, né, tu já disseste, não existe uma liberdade, né, de violência dentro desses espaços. Esses espaços não estão livres da possibilidade de que pessoas venham a sofrer algum tipo de violência. Enquanto, né, a gente conversava e falava, eu acho que assim, me veio à mente a importância da gente destacar que a Lei Maria da Penha fala ali de algumas hipóteses de violência, né? Ela fala ali da violência psicológica, ela fala da violência moral, que podem ser tranquilamente praticadas, né, através tranquilamente, eu digo assim, facilmente praticadas dentro desses ambientes. A gente fala de uma violência que é uma violência patrimonial, e hoje, quando a gente faz uso, né, desses mecanismos de pagamento bancários dentro desses ambientes virtuais, a gente também facilita a prática da violência patrimonial contra a mulher dentro desses espaços. Então, isso também é uma possibilidade quando a gente fala de redes sociais. A gente fala de violência física e a gente fala de violência sexual. Uma das hipóteses de violência sexual que a gente já mencionou né, a prática e a utilização dessas imagens, né, de publicação dessas imagens pessoais dessa mulher. E a violência física, é claro, né, a gente tem uma dificuldade de pensá-la dentro desse ambiente virtual, ela não é totalmente alheia, porque a gente pode pensar, inclusive, né, numa autoria intelectual da prática desses atos de violência contra a mulher dentro desses espaços das redes, né, da internet, de um modo geral, mas é interessante a gente pensar que a mulher ela precisa ser protegida, que a gente precisa compreender quais são esses aspectos da violência e que essa violência pode ser praticada, todas elas, através da utilização desses instrumentos que estão, né, disponibilizados ou que foram facilitados a partir do uso da internet.
Maravilha, Marcelo. Uma verdadeira aula sobre o combate à violência doméstica na internet. Nós vamos fazer aqui um breve intervalo aqui do Smart News e voltamos depois dos comerciais. Senhoras e senhores, estamos aqui de volta com o nosso Smart News, o seu programa de direito digital, tecnologia, inovação, aqui pela TV Cidade, Canal 9 de Teresópolis. Eu sou o apresentador Walter Capanema e estamos aqui no nosso programa de hoje recebendo a doutora Marcela Santana Lobo, juíza do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. E estamos aqui conversando sobre esse assunto tão interessante, tão presente, infelizmente, na nossa sociedade brasileira. Marcela, um dos grandes momentos, assim, uma das grandes tecnologias que nós temos visto nos últimos meses ou nos últimos anos é a inteligência artificial. As pessoas estão maravilhadas, assustadas, amedrontadas, excitadas, usando IA para tudo, para o bem e para o mal. E principalmente para o mal. A gente tem visto alguns relatos nos últimos meses de uso de IA para a criação de deepfakes. Os deepfakes seriam, portanto, recriações em foto ou principalmente de vídeo de um conteúdo de terceiros. Então, alguém pega diversas fotos de alguém, leva para a IA é treinada e recria outras fotos daquelas pessoas. E acaba sendo talvez muito pesaroso, muito danoso para uma mulher. Então, de repente, a gente tem uma situação de uma mulher que nunca se expôs e, de repente, tem suas fotos na internet. Você poderia explicar melhor para a gente esse fenômeno? Curiosamente, quando a gente pensa em deepfake, né, e lê notícias sobre isso, a maioria dos casos, se não todos os casos que eu já li até hoje, dizem respeito à manipulação digital de fotos e imagens, vídeos, né, contra mulheres, né. Então, a gente percebe que esse movimento de criação de imagens, principalmente imagens que têm um cunho, de exposição daquele corpo, eles são imagens que buscam trazer um elemento de violência de gênero, e muitas vezes ele pode ser utilizado também para violência doméstica. E aí para os nossos, né, as pessoas que estão nos assistindo, é muito importante a gente fazer essa distinção, né, dentro desse espectro que é a violência de gênero, que é praticada contra as mulheres, e não precisa ser uma pessoa, né, próxima, pode ser mulheres em geral, a gente tem a gente tem esse, né, esse espectro que é a violência doméstica, que no Brasil se configura aquela praticada contra pessoas com quem a gente manteve ou mantém uma relação íntima de afeto, com pessoas que vivem dentro, né, que trabalham conosco no nosso ambiente doméstico, e para que muitas pessoas talvez não saibam, né, a violência praticada, por exemplo, contra a pessoa que trabalha na nossa casa, babá, empregada, a pessoa diarista, ela é uma violência doméstica. E a violência praticada com pessoas, né, contra pessoas da nossa família. E aí você cita esse exemplo, né, que é o crescimento da inteligência, a utilização da inteligência virtual, da inteligência artificial, utilizada para a construção dessas imagens e vídeos a partir, né, de imagens pré-existentes, imagens muitas vezes, e aí eu coloco aqui entre aspas, normais, rosto da pessoa, a pessoa correndo na praia, a pessoa, né, no ambiente de comemoração, usa aquela imagem para a construção de uma imagem que não é uma imagem real, uma imagem falsa daquela mulher em situações que ela nunca vivenciou e que talvez ela nunca nem vivenciasse, imagens dela, né, sem roupas, imagens dela participando, né, de situações que ela não participou, que ela não autorizou. É muito, né, interessante você a gente falou disso antes, né, desse impacto da violência psicológica, né, esse impacto psicológico da violência praticada nesses espaços, em como isso é extremamente danoso, porque a gente tem uma propagação dessas imagens e um maior número, né, de atingidos, pessoas, né, em todo mundo que vão ter acesso àquelas imagens e que não vão saber diferenciar se aquilo é real ou não é, né, vão inclusive divulgar e continuar propagando essas imagens. A gente tem uma dificuldade, se não dizer uma impossibilidade de retirar essas imagens dentro desses espaços, e a mulher vai continuar sofrendo, né, continuar sendo vítima e continuar revivendo esse sentimento, né, de, de frustração, esse sentimento de violação indefinidamente. Então, a repercussão psicológica, né, da prática dessa manipulação digital dessas imagens, ela é extremamente profunda.
E, né, no aspecto do direito, embora ela seja punível, como se pune também, né, a divulgação dessas imagens reais, né, que a pessoa eventualmente tenha feito, as repercussões, né, na hora de estabelecer, por exemplo, uma punição, uma sanção, elas podem ser extremamente, né, ou muito mais graves para aquelas pessoas que fizeram manipulação digital e expuseram a mulher a uma situação, né, que ela jamais, em momento nenhum, consentiu em participar. Então, assim, os dois aspectos, eles são aspectos puníveis, né, não existe nenhuma possibilidade, em nenhum contexto, que seja lícito a divulgação desse tipo de imagem, mas certamente quando há utilização, né, de deepfake, quando há utilização de outros mecanismos para manipulação digital dessas imagens, aí há uma possibilidade, inclusive, da instituição de uma sanção maior. Excelente. Continuando aqui a nossa conversa, eu queria conversar aqui com você a respeito de uma questão que eu tenho pensado muito envolvendo essa exposição da intimidade na internet. Eu vejo que a exposição da intimidade na internet, ela acaba sendo muito próxima como se fosse uma morte moral da mulher. Por que eu digo isso? Porque antigamente, quando Sim. você tinha um término de um relacionamento, de um marido ou um namorado muito possessivo, ele matava a moça, já que você não vai ser minha, não vai ser de ninguém. E eu vejo que já que você não vai ser minha, não vai ser de ninguém, ele ocorre no mundo online nesse contexto da exposição. Por quê? Porque quando você expõe a intimidade de uma mulher, essa exposição é diferente do homem. Porque quando você expõe a intimidade do homem, ele vai ser sempre visto como, né, o bonitão, o herói, o maravilhoso. A mulher não. A mulher, numa sociedade machista, vai ser sempre mal vista. E ao ser mal vista online, isso afastaria possíveis pretendentes. Porque o rapaz ia começar a se relacionar com a moça, Uhum. joga o nome dela na internet, caramba, olha as fotos dela, aquela expressão, ela não, entre aspas, não presta. Então, eu não sei se você concorda comigo, mas talvez esse tipo de estratagema tão cruel é uma forma mais covarde de você estabelecer uma morte moral. O que você acha? Ah, com certeza, assim. A gente precisa pensar que hoje a nossa praça pública é a internet, né? Se antes, né, no passado, você tinha ali alguma situação de conflito, você podia mudar de cidade e recomeçar a sua vida sem que ninguém soubesse quem você é, né? Recomeçar ali do zero em qualquer outro lugar. Hoje a gente não tem essa possibilidade. Onde quer que nós, né, estejamos, o nosso rastro digital vai nos acompanhar, as nossas experiências, aquilo que nós falamos, como nós nos manifestamos, com as nossas, né, fotografias, isso vai nos acompanhar eternamente, né. Eu acho até um pouco angustiante imaginar na eternidade, né, que essas postagens e essas fotos representam, mas a verdade é que hoje a perspectiva é essa mesmo, né, assim, não é a minha área de atuação, mas eu imagino que a gente ainda não tem uma solução para isso. Então, assim, você colocou, né, de uma forma muito brilhante, né, a forma como nós expomos as mulheres hoje nas redes sociais, a maneira como nós nos referimos a ela, é uma forma de matar, né, matar aquela imagem, porque nós somos, né, seres humanos complexos e por isso compostos, né, de diversas perspectivas e diversas faces. É muito difícil você promover a superação desses eventos e reconstruir a sua vida. Talvez a gente possa pensar assim: "Nossa, mas eu posso ir para, enfim, o interior, onde ninguém me conhece, onde as pessoas nem acessam a internet". É verdade, mas o que que isso não significa para a vida daquela pessoa que sempre permaneceu naquela comunidade, que tem seus laços familiares, né, seus laços afetivos naquele local, que tem seus amigos, que tem a sua história, que tem seu trabalho, ser completamente exposta nesses ambientes e precisar se justificar, né: "Olha, não, essa imagem, essa foto eu tirei dentro do meu relacionamento", ou, né, talvez ali até mais dolorosamente, eu nunca tirei essa foto, não sou eu, mas as pessoas não acreditam em você, as pessoas não enxergam você como alguém que foi violentado, né? Até porque nem todo mundo que vai acessar aquelas imagens nos conhece. E a tendência é fazer um juízo de valor muito mais negativo em relação às mulheres do que positivo. Existem aspectos aí que são aspectos culturais que eles nos acompanham desde sempre, né. A moral feminina, ela sempre foi estabelecida de uma forma muito mais dura e muito mais rígida do que aquilo que a gente entende que é a moral masculina, né. As necessidades, as expectativas sociais em relação às mulheres, elas sempre são muito mais altas do que em relação aos homens, né. Basta a gente ver como a gente discute, né, as questões dos corpos femininos, a exercício da maternidade, da paternidade,
de como nós somos, né, muito rígidos ao tratar de questões relativas a uma maternidade irresponsável, mas nós não lidamos com o fato de que o Brasil, por exemplo, tem altos índices de crianças não registradas pelos pais, crianças que não têm pais, crianças que não recebem a pensão de seus pais, crianças que não recebem o amor de seus pais. Nós somos indiferentes em relação a isso. Então, é muito interessante a gente pensar como essa cultura, ela atravessa esse espaço-tempo e ela acaba se perpetuando, e na importância de que nós, né, comecemos a falar sobre isso, de que nós comecemos a nos impor, né, contra isso, de maneira que nós possamos ali estabelecer as primeiras sementes de mudança. Então, sim, a internet é uma praça pública, né, um local onde as mulheres acabam tendo, inclusive, a sua reputação assassinada. E a reputação assassinada, ele pode levar, né, a muitos casos, a violências inúmeras praticadas contra essa mulher, não apenas físicas, não apenas psicológicas, mas violências, né, graves, severas, que levam até essas mulheres a extremas situações de depressão, de ansiedade, que são, né, inclusive de transtorno pós-traumático, que são contextos que podem acontecer após a prática de violência. Então, é muito importante que a gente entenda, né, quais são as repercussões trazidas, e para aqueles que nunca fizeram, mas recebem essas imagens, por favor, não as, né, não as compartilhem, não levem essas imagens adiante. Sejam também pessoas que falam em favor das mulheres, que protegem as mulheres, para que nós possamos ali cada vez mais, né, reduzir o impacto e a repercussão que essas práticas de violência têm, né, em qualquer espaço, né, mas aqui a gente discute o espaço virtual e tão intensamente tem no espaço virtual. Marcela, sensacional. A gente tem visto o quanto a violência doméstica, especialmente no ambiente online, ela é gravosa, ela pode trazer problemas, talvez eternos para a mulher. Porque, veja, se ela sabe que uma foto dela foi tirada, ou então ela mesma tirou a foto e passou para o namorado, e agora ex-namorado, ex-marido, ela vai viver constantemente sob a ameaça daquele conteúdo aparecer online. Então, de repente, ela conseguiu tirar o conteúdo online. Ela vai ver, será que o fulano vai colocar novamente na internet? Ela vai ver constantemente angustiada. Eu acho muito importante a gente ficar atento a esse tipo de sofrimento que a vítima pode ter. Essa constante ameaça que esse dano pode ser reiterado, pode voltar. Marcela, uma coisa que eu acho importante da gente também pensar, e a gente queria a sua opinião, a respeito do que a mulher deve fazer quando for vítima de uma violência doméstica online. Quais são as medidas que ela deve tomar, segundo a sua visão de especialista? A Lei Maria da Penha, ela institui como das principais formas, né, o carro-chefe da proteção é a medida protetiva, né, a medida protetiva, ele é esse instrumento construído para fazer cessar a prática de violência ou evitar a prática de violências mais graves. Eu sei que em muitos casos, né, as pessoas acabam divulgando como se a medida protetiva não funcionasse. Ela funciona. Infelizmente, a gente não consegue proteger da maneira como nós gostaríamos 100% das mulheres. Mas todos os estudos demonstram que a prática, a submissão, o requerimento da medida protetiva ajuda a mulher a se proteger e previne a prática de novas violências. Então, por favor, mulheres, né, diante de um contexto de qualquer violência, seja ela uma violência praticada presencialmente, seja ela uma violência praticada no contexto da internet, né, da utilização de redes sociais, façam um requerimento de medida protetiva, procurem as autoridades, né, e esses espaços onde você pode requerer a medida protetiva, pode ser online, né, muitos tribunais dispõem dessa ferramenta, então da sua casa, da casa de uma amiga, da casa de um parente, você pode fazer essa solicitação, você pode ir à delegacia, você pode ir ao Ministério Público, à Defensoria, mesmo ao fórum, então todos esses espaços estão preparados para recebê-la, colher as suas declarações e fazer, né, a submissão desse requerimento de medida protetiva. É muito importante denunciar. Eu acho que a mulher muitas vezes se sente intimidada, seja pela vergonha de ter sofrido aquela violência, seja pelo medo de uma violência mais grave, seja porque não foi bem recebida uma primeira vez dentro daqueles espaços, mas é muito importante que ela faça a denúncia, que ela comunique à delegacia, que ela comunique ao Ministério Público, que solicite a instauração de um procedimento para averiguação, investigação e, eventualmente, processamento daquele ato de violência praticado contra ela. A mulher que silencia, a mulher que se isola, ela acaba ficando muito mais vulnerável. E é importante dar visibilidade à violência. Eu sei que é vergonhoso, eu sei que a gente passa,
né, por momentos muito dolorosos, inclusive, né, porque muitas vezes nos falta apoio de amigos e familiares, mas é muito importante saber que você não está sozinha. Há todo um aparato, há toda uma rede disposta a lhe acolher e, né, a lhe ajudar a percorrer esse caminho em busca de uma solução que seja uma solução que garanta a sua segurança. Então é muito importante, né, aqui, novamente, solicitar a medida protetiva, não deixe de fazê-lo, acredite que aquela medida pode lhe proteger, porque de fato protege as mulheres, né? Nós temos diversos estudos que apontam isso, e denuncie para que aquela conduta seja punida, para que aquele homem, né, possa responder, né, aquela pessoa possa responder, né, por seus atos e, assim, eventualmente evitar que outras vítimas também sejam alcançadas por aquela conduta. Marcela, muito obrigado pela sua participação, pela sua gentileza, por essa verdadeira aula. E é muito importante te ver aqui uma mulher falando sobre formas de enfrentamento da violência doméstica, especialmente a violência doméstica online. Eu quero aqui agora passar aqui para deixar os seus agradecimentos. E eu quero agora também que você falasse do seu livro, fizesse um merchan do seu livro, que você tem um livro que você lançou em 2023. Faça um merchan que a gente vai exibir aqui magicamente a capa dele aqui na tela. Queria agradecer, né, novamente o convite. Falar sobre violência doméstica é um tema que me toca muito, porque eu entendo que a gente precisa, né, avançar nesses mecanismos de proteção, a gente precisa construir uma sociedade em que as meninas e mulheres possam exercer totalmente suas potencialidades, e para isso elas precisam estar seguras, né, elas não podem ser vítimas de violência. Esse é um tema que eu vim estudando há muitos anos, né, há mais de 10 anos eu atuo na área, né, de forma exclusiva de violência doméstica. Tive a oportunidade de estudar esse tema durante o mestrado, de produzir, né, uma dissertação que posteriormente virou um livro que trata sobre as medidas protetivas de urgência. Esse é um livro que tem uma primeira parte que fala sobre esse histórico de proteção das mulheres, de como é que isso foi construído e, né, como é que isso vem se sendo sedimentando internacionalmente, nacionalmente. Depois avança, né, para falar um pouquinho sobre qual é esse mecanismo de proteção, qual é esse papel, qual o papel dele, quais são, né, os diversos atores, né, integrados na rede de proteção à mulher, para que nós possamos construir uma sociedade mais segura. Então, né, eu queria novamente agradecer, me colocar à disposição, né, de todos e todas, né, para eventuais contatos, né, como o Walter já falou, eu sou juíza aqui no Tribunal de Justiça do Maranhão, né, já fui por um tempo também muito atuante nas redes sociais, hoje nem tanto, mas espero que isso tenha servido para trazer algumas luzes, né, e possam incentivar mulheres e meninas a denunciar episódios de violência e também incentivar os homens e meninos a serem os nossos parceiros na proteção, né, e no enfrentamento à violência doméstica. Muito obrigada. Muito obrigado, Marcela, pela sua gentileza, pelo seu carinho. E eu quero agradecer você também, nosso telespectador que está assistindo o Smart News ou pela TV Cidade Canal 9, ou então pelas redes sociais, pelo YouTube. Muito obrigado pela sua participação e até o próximo Smart News. Até lá.